C 910, 95,9 MHz. Rádio CBN Cuiabá, Mato Grosso. A rádio que toca notícia. Jornal da CBN Cuiabá. Apresentação: Pedro Panocchi e Camila Ribeiro. Oferecimento 35 e Ariel, sobretudo confiança. CBN Debate. Bom dia para você, ouvinte CBN Cuiabá, que está sintonizado conosco nessa manhã de quinta-feira, dia 14 de novembro. Estamos começando mais uma edição do Jornal da CBN Cuiabá. Nesta manhã, uma edição especial, realizando o debate entre os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso. A eleição que acontece na próxima segunda-feira, dia 18 de novembro, e mais de 14 mil advogados estão aptos a participarem dessa votação. Pela primeira vez, inclusive, o pleito acontece de forma online. O próximo presidente comandará a instituição para o triênio 2025 a 2027. Com a realização deste debate, a CBN Cuiabá reafirma o seu compromisso em promover e incentivar a participação ativa em decisões que impactam diretamente a sociedade mato-grossense. Concorrem ao pleito neste ano e participam conosco do debate nesta manhã a presidente e candidata à reeleição, a advogada Gisela Cardoso, que concorre pela Chapa 1, OAB Segue em Frente, o advogado Pedro Paulo Peixoto, da Chapa 2, Nova OAB, a advogada Xênia Guerra, da Chapa 3, Coragem para Mudar, e o advogado Pedro Henrique Marques, da Chapa 4, Chapa Silva Freire. Lembrando a você, ouvinte CBN, que nos acompanha pela 95.9 FM, pelo YouTube, pelo Facebook, a disposição dos candidatos na bancada foi definida em sorteio, realizado na presença de representantes de cada uma das chapas, e coincidentemente foi a ordem, que eles se apresentam para essa disputa eleitoral. E agora a gente passa a explicar rapidamente a estrutura, como é que o debate vai ser organizado, dando um bom dia já a todos os candidatos, bom dia especial a todos vocês que nos acompanham também. O debate realizado pela CBN Cuiabá, ele está dividido em 4 blocos. O primeiro é reservado à apresentação dos candidatos. Cada um de vocês terá 2 minutos para se apresentar, numa ordem que também foi definida em sorteio prévio na presença das assessorias das chapas. Já o segundo bloco será aquele momento de perguntas diretas entre os candidatos. Cada um fará ali uma pergunta a um oponente. Nós definimos como tempo de pergunta 1 minuto, tempo de resposta 2 minutos, réplica e tréplica 1 minuto também. O candidato que iniciará este bloco perguntando será definido em sorteio, que a gente vai realizar aqui na presença de vocês. Lembrando que se o quarto candidato sorteado ele não tiver mais oponentes que ainda não tenham respondido neste bloco, ele poderá escolher qualquer adversário que já tenha respondido a uma pergunta. Já o terceiro bloco, também conforme combinado com as assessorias, nós separamos alguns temas para que os candidatos comentem ali, façam as suas considerações. São temas de interesse geral da advocacia, temas propostos pela CBN Cuiabá. Nós separamos 6 temas, 4 serão sorteados, cada um de vocês vai falar sobre um deles, cada um vai ter 2 minutos para fazer as suas considerações, apresentarem as suas propostas em relação a esse tema proposto. E aí, ao final de cada resposta, vocês também poderão escolher um dos seus oponentes e cada um vai ter 1 minuto também para comentar sobre esse mesmo tema, seguindo também os mesmos moldes ali do nosso bloco anterior. Nesse bloco também a gente vai sortear primeiro o candidato que vai fazer a sua análise e logo em seguida também o tema que ele irá falar. Já o quarto e último bloco é reservado às considerações finais de cada um de vocês. Cada candidato terá 2 minutos, em ordem que a gente vai definir aqui também, sorteio realizado durante o debate. Lembrando que essas considerações finais a gente pede, que os candidatos foquem nas suas propostas, no que pretendem também realizar à frente da OAB Mato Grosso, caso sejam eleitos. Algumas regras gerais que nós já conversamos também com a equipe, mas que a gente reforça aqui para o nosso ouvinte. Os candidatos devem manter, e a gente pede isso, até pela
fala a importância dessa eleição, respeito mútuo, evitando interrupções de seus adversários ou ofensa pessoal. Lembrando também que, em caso de ofensa pessoal, o candidato ele pode pedir o direito de resposta, que será analisado pela direção da CBN Cuiabá. Caso concedido, o candidato terá 1 minuto para fazer a sua defesa. A gente também colocou como regra a proibição do uso do celular, mas os candidatos podem ter ali os seus documentos, o seu plano de governo. Enfim, a gente espera que seja um debate muito proveitoso para cada um de vocês, agradecendo imensamente, né, a participação de todos, um momento importante não só para a advocacia mato-grossense, mas para toda a sociedade em geral. Então, dito isso, feitas essas considerações, a gente já começa, então, esse momento de apresentação dos candidatos e, conforme definido ali em sorteio, realizado na presença das assessorias, dos representantes das chapas, o primeiro candidato a se apresentar nessa manhã é o candidato Pedro Paulo, que concorre pela chapa 2. Eu vou pedir sempre que vocês, né, tenham o telão ali para vocês se orientarem, sempre quando o relógio começar a rodar, o cronômetro começar a rodar, para que vocês comecem a falar, para que a gente não tenha prejuízo às falas. Obrigada, doutor Pedro Paulo, desejamos um bom debate. Fica à vontade, 2 minutos, por favor, Anderson. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade... Pedir para o senhor esperar só um segundinho, doutor, desculpa. Solta pra gente, agora sim, obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer a CBN pela oportunidade do debate, cumprimentar os colegas que nos acompanham durante toda essa caminhada. Quero cumprimentar aqui os nossos colegas que ora pleiteiam a presidência da OAB e torço para que o debate seja saudável, para que possamos falar de propostas e trazermos para a OAB de Mato Grosso algo que vá trazer um avanço para a atual OAB que temos hoje. Meu nome é Pedro Paulo, eu sou advogado. Iniciei minha carreira ainda como garçom no restaurante que a minha mãe era cozinheira. E naquela oportunidade eu conheci, eu tinha vontade de ser gerente daquele restaurante e comecei fazendo administração de empresas. Me formei e a partir disso me especializei, fiz uma pós-graduação em gestão empresarial e ali conheci o direito tributário. Então vim para o direito, a partir do momento que conheci o direito tributário, advogo nessa área, leciono na faculdade de Direito também essa disciplina e escolhi a matéria para desenvolver enquanto profissional do direito. E o que me motivou a pleitear uma candidatura à presidência da OAB? Como primeiro advogado da minha família, eu percebo a dificuldade que o jovem advogado tem hoje de se inserir no mercado, o acolhimento para que ele tenha espaço dentro do mercado de trabalho. E com essa sensação de inclusão, é que nós vamos fazer uma OAB inclusiva, uma OAB que seja para todos. Vamos criar o OAB Start, que é um posto avançado da OAB nos lugares mais longínquos. Criaremos a menor anuidade do Brasil. Teremos uma defesa intransigente e real e verdadeira das prerrogativas. E para que tudo isso seja possível mudar, eu digo que, votando na chapa 2, é a grande oportunidade que a OAB de Mato Grosso, que os advogados de Mato Grosso têm para fazer uma nova OAB. A única candidatura de oposição à atual gestão. Obrigada, candidato. Seguindo aqui a nossa ordem definida em sorteio, neste momento agora, quem faz as suas considerações iniciais é a candidata Xênia Guerra, que concorre pela chapa 3. Obrigada pela presença, candidata, um bom debate, fique à vontade, tempo na tela. Anderson, por gentileza, para que a candidata possa fazer ali a tua apresentação. Bom, muito bom dia a todos, quero cumprimentar a todos que nos ouvem nessa manhã, quero cumprimentar aqui nossa mediadora, cumprimentar os candidatos à presidência da OAB. Espero que seja um debate de alto nível de propostas, como a advocacia merece, para brindar esse momento da democracia. Quero dizer a vocês que quando aceitei o convite para ser candidata a presidente da OAB, eu tinha e tenho um grande objetivo, que é fazer com que você, advogado e advogada, se sinta novamente valorizado e pertencente à Ordem dos Advogados do Brasil. Nós queremos fazer uma gestão em que você possa tomar a decisão e ajudar a escolher o próximo desembargador. E que não seja essa decisão tomada por pouco mais de 1% da advocacia, como acontece nos dias de hoje. Nós queremos que você consiga ajudar a decidir o que é feito com o valor da sua anuidade. Diferente do que é feito hoje, em que se gasta, sem transparência, muitas vezes mais de R$1 milhão com um grupo de comunicação. Nós queremos que as suas prerrogativas sejam prontamente defendidas e que a ordem não faça termos de cooperação que possam sequer presumir uma possível subserviência ao Poder Judiciário.
Nós queremos que você se sinta protegido e que nós não tenhamos mais, como temos hoje, escritórios de advocacia alvejados, advogados mortos em plena luz do dia. Nós queremos que a ordem seja protagonista de grandes temas que podem mudar a sua realidade e a sua advocacia. E não que nós sejamos, como fomos neste ano, matéria a nível nacional por omissão na investigação dos assassinatos recentes. Resumindo, nós queremos que você, advogado e advogada, possam voltar a ser o centro das políticas de ordem, que você seja o grande destinatário. E para isso, eu vou, enquanto advogada, enquanto presidente, levar valores cristãos, levar firmeza, comprometimento e coragem para que nós possamos fazer a mudança que a advocacia espera. Obrigada. Seguindo aqui a nossa ordem, definida em sorteio, a nossa próxima apresentação agora é da presidente, candidata à reeleição, doutora Gisela Cardoso, que concorre pela Chapa 1. Presidente, muito obrigada também pela participação, desejamos um bom debate. Fica à vontade aí para a sua apresentação. Assim que o tempo aparecer ali na tela, fica à vontade. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã aqui na CBN. Bom dia, Camila, bom dia aos demais candidatos. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estarmos debatendo sobre o futuro, sobre as propostas da OAB Mato Grosso, mas preciso agradecer também todo o carinho, todo o apoio que eu tenho recebido da advocacia mato-grossense ao longo desses dias, ao longo desses anos. Apoio esse, carinho esse, que decorre exatamente de tudo que nós apresentamos, que nós conseguimos avançar nas mudanças em prol da advocacia mato-grossense. Eu destaco, por exemplo, os avanços que nós tivemos com a advocacia do interior, onde houve um aumento de repasse financeiro de mais de 200%. Só para vocês terem uma ideia, arrecadamos do interior 11 milhões a título de anuidades, devolvemos 14. Esse é o nosso compromisso com a advocacia do interior. Avanços também em relação ao maior programa de capacitação e qualificação da advocacia mato-grossense realizado por nossa Escola Superior da Advocacia nos 90 anos da OAB Mato Grosso, trazendo benefícios para a advocacia, especialmente a jovem advocacia, com mais de 50% dos cursos gratuitos. Avanços na aproximação da advocacia com a OAB, muito mais do que uma gestão de portas abertas, nós fomos e somos uma gestão presente. Tive a oportunidade de visitar mais de 300 escritórios, conversando com a advocacia, entendendo as dificuldades, entendendo as características de cada área da advocacia. E é por isso que sou candidata a presidente da OAB Mato Grosso para prosseguir com os avanços, para prosseguir com as mudanças que são tão necessárias e que nós iniciamos nessa gestão. Por isso, eu peço a você, advogada, que compare, que analise as propostas, que analise as pessoas que fazem parte da chapa e possam definir quem é mais preparado, quem tem mais compromisso com a advocacia. E já peço o voto. No dia 18 de novembro, vote Chapa 1 para a OAB seguir em frente. Obrigada, candidata. E agora, para a gente finalizar esse primeiro bloco, também seguindo a ordem ali realizada no nosso sorteio, quem se apresenta é o Dr. Pedro Henrique, que concorre pela Chapa 4. Obrigada, doutor, pela participação conosco. Assim que o tempo estiver na tela, fica à vontade para conversar aí com a nossa audiência. Bom dia a todos. Quero inicialmente cumprimentar a nossa audiência, agradecer à CBN pelo espaço, por promover esse importante debate. Agradecer também a Camila e o Pedro por tão bem nos receber, cumprimentar os candidatos, as duas candidatas e o candidato aqui que me ladeiam, e aqui direcionar minha palavra aos advogados que nos acompanham. Eu sei que você, advogado, você advogada que está me ouvindo, está assustado e também bastante incomodado com as altas montas, né, os valores milionários que estão sendo gastos nessa campanha. Nunca se viu tanto avião, nunca se viu tanto comitê que mais parece uma festa open bar, dando ali aos advogados chopp, costelada, churrasquinho e tudo mais. Mas quando se trata de levar ali para a proposta de campanha ou elevar o nível do debate no âmbito da nossa campanha para a OAB, isso não tem a mesma presença, não tem o mesmo intuito dos candidatos. Nós não queremos candidatos que vão para a rede social de kimono, simulando luta e nada de proposta. Nós não queremos uma candidatura que fuja da sobriedade e da seriedade da advocacia com qualquer tipo de situação que faça a advocacia virar chacota. A Chapa 4, ela quer
resgatar a OAB protagonista, quer resgatar a OAB séria. Você, advogado, que também se sente incomodado com isso, convido para conhecer melhor a Chapa 4, me conhecer melhor nas redes sociais. phmarques.adv é meu Instagram. Quero aqui pedir o voto para a Chapa 4, a chapa da verdadeira renovação, a chapa que entende que a austeridade financeira começa na campanha. Se não tem austeridade na campanha, não terá na gestão. Quem derrama rios de dinheiro na campanha vai querer recuperar esse dinheiro. Como? Não sei. Fica aí a reflexão de toda a advocacia, porque isso realmente é algo que precisa ser enfrentado e ninguém está falando disso. Então, fica aqui o voto, Chapa 4, dia 18 de novembro. Obrigada, candidato. Feitas essas apresentações iniciais, a gente faz um breve intervalo. Você segue conectado conosco aqui no Jornal da CBN Cuiabá, no momento realizando o debate entre os candidatos à presidência da OAB Mato Grosso. A gente volta em instantes. 8 horas e 33 minutos, estamos de volta no Jornal da CBN Cuiabá, nesta manhã de quinta-feira, dia 14 de novembro, realizando o debate entre os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso. Agradecendo imensamente toda a nossa audiência, seja pela 95.9 FM, também pelo YouTube, Facebook, você sintoniza e se conecta conosco. A partir de agora, a gente vai dar início ao segundo bloco do nosso debate, que é o momento de perguntas diretas entre os candidatos, com temas também de livre escolha. Só relembrando que nesse momento vocês vão escolher, eu vou fazer um sorteio de quem começa, né, este bloco perguntando, e aí cada um terá a opção ali de escolher um candidato. O tempo de pergunta será de 1 minuto, tempo de resposta de 2 minutos, réplica e tréplica também de 1 minuto. Pedir só também para que vocês, assim como a gente seguiu no bloco anterior, que a gente aguarde o tempo aparecer ali na tela para que a gente não tenha prejuízos à fala de ninguém. Lembrando que caso o quarto candidato sorteado não tenha mais oponentes que ainda não tenham respondido, ele vai poder escolher qualquer um daqueles 3 que já tenham falado para que ele possa fazer a sua pergunta. A partir de agora, então, a gente realiza o sorteio de quem vai ser o primeiro candidato a perguntar neste bloco. Quem começa perguntando é a candidata Xênia Guerra, que concorre pela Chapa 3. Candidata, pergunta de 1 minuto, assim que aparecer na tela. Fique à vontade e, por gentileza, também escolher a quem a senhora vai endereçar a pergunta nesse momento. Vou endereçar... Posso já falar? Pode falar e a gente coloca o tempo para colocar. Vou endereçar a minha pergunta à candidata Gisela. Por gentileza. Agora sim, Anderson, o tempo para a gente, por favor. Candidata, uma das piores sensações que o advogado pode ter é de que ele paga o valor da anuidade, ele não tem segurança ou transparência de onde vai ser investido e como esse valor vai retornar para ele. Enquanto vice-presidente da Caixa, eu, para valorizar a advocacia, desenvolvi alguns projetos, entre eles a telemedicina gratuita, que já atendeu com saúde mais de 40 mil atendimentos para a advocacia, para os familiares dos advogados. Desenvolvi lá, enquanto vice-presidente, o projeto do primeiro token gratuito. Você, jovem advogado, que recebe o primeiro token gratuito, é projeto do tempo em que fui vice-presidente da Caixa de Assistência. E o token você recebe no espaço do escritório compartilhado, ali ao lado do fórum, aquele espaço moderno, para te receber, para te atender de forma gratuita também. A minha pergunta para a candidata, então, é: candidata Gisela, o que você fez e o que você fará para valorizar a advocacia? Candidata, só esperar aparecer o nosso tempo na tela a partir de agora. Bom, primeiramente, quero falar que em relação ao investimento, transparência, a utilização da anuidade da OAB Mato Grosso, nós temos em toda a história da OAB Mato Grosso a OAB com a melhor saúde financeira de todos os tempos. Nós temos a prestação de contas, todas aprovadas, inclusive com voto de louvor desde o primeiro ano. E em relação ao que nós fizemos e continuaremos fazendo, nós investimos, inclusive no interior. Nós aumentamos o repasse para o interior, como eu já disse aqui no início, em mais de 200%. Sinop, por exemplo, recebe hoje, candidata, aproximadamente R$20 mil a título de repasse ordinário, além do extraordinário, além daqueles valores que consegue com os cursos que são realizados pela ESA. E seria interessante que a advocacia de Sinop também pudesse ter informações de como estão sendo investidos esses valores. Se a advocacia de Sinop tem participado das decisões de como investir esses valores. Se a advocacia de Sinop, por exemplo, concorda em pagar aproximadamente R$10 mil de bebidas com um baile. Isso também é importante ser esclarecido. Nós fizemos muito, nós avançamos na qualificação da advocacia, realizamos mais de 350 cursos jurídicos para a advocacia, 18 cursos de pós-graduação
parcialmente subsidiado pela OAB. 50% desses cursos foram gratuitos para a Jovem Advocacia. A Jovem Advocacia que tem uma participação efetiva dentro do nosso sistema, que recebe sim o token, que recebe o certificado digital, que tem a estrutura de mais de 135 pontos de atendimento em todo o estado de Mato Grosso para atuar. Então, nós continuaremos investindo na advocacia, investindo inclusive na transparência, na divulgação das nossas ações, na divulgação dos nossos projetos, como, por exemplo, o OAB Bônus, que é o nosso programa de cashback, que tem possibilitado ao advogado, à advogada, a utilizar esses créditos para pagar as suas anuidades. Candidata Xênia. Presidente Gisela, para esclarecer em relação aos repasses que foram feitos para a subseção, você, advogado do interior que nos acompanha, foi uma luta, um primeiro ano inteiro de gestão para tentar conseguir um reajuste do repasse. Nós encaminhamos para a seccional mais da metade do valor que é arrecadado com as anuidades e tirados os repasses estatutários, pouco menos de 10% retorna para você, advogado. E não adianta dizer que o valor da anuidade volta para você, advogado, porque se eu te perguntar se você sente que volta ou não volta, você sente que não. Quero entender de onde, quem é que tem essa sensação de que a advocacia foi valorizada nessa gestão, a percepção que a advocacia tem. É que poucos, sim, foram valorizados, inclusive, entre eles, o prestígio de todo o valor que é destinado à mídia, destinado à candidata a presidente, que teve na sua pessoa as matérias da ordem direcionada, sendo, inclusive, nomeada em administração judicial, sem ter o curso de capacitação como administradora judicial, mesmo sendo uma advogada trabalhista. Tempo esgotado. A partir de agora, tréplica de 1 minuto. Candidata Gisela, assim que o tempo aparecer na tela, fique à vontade. De início, eu já vou pedir o direito de resposta, porque eu fui atacada aqui pessoalmente. Bom, em relação à utilização dos valores de mídias, como já dito, nós temos um contrato com a empresa que faz a mídia, que faz a comunicação da OAB Mato Grosso, no valor de aproximadamente R$38 mil, além das parcerias com sites para divulgar as ações, para divulgar as matérias da nossa instituição, assim como fazem os outros órgãos, assim como fazem os poderes. Isto é transparência, isso é levar para a advocacia o que realmente a ordem está fazendo. Nós investimos e continuaremos investindo na comunicação, na transparência, na informação, porque isso é importante para a advocacia. Não há que se falar em gastos escondidos. Agora, seria interessante, a candidata fala aqui que foi vice-presidente da Caixa e tem como candidato ao Conselho Federal o seu presidente, explicar como que a Caixa gastou mais de 500 mil em publicidade. O que a Caixa gastou? Tempo, candidata. Obrigada. A gente inicia agora uma nova rodada e eu vou fazer mais. A gente vai fazer ao final? Já faz agora? Então, só seguindo aqui a orientação da nossa direção, o direito de resposta da candidata Gisela foi atendido. Então, assim que o tempo rodar na tela, a senhora tem 1 minuto para utilizá-lo nesse momento. Bom, infelizmente a gente vê a candidata aqui, mais uma vez, na postura que ela tem adotado desde o primeiro, muito antes de iniciar a campanha, violando, inclusive, o provimento. A postura de ataque, uma postura de tentar desqualificar, inclusive, a minha atuação profissional. Eu sou advogada há 23 anos, eu advogo no estado de Mato Grosso. Eu sou especializada, eu tenho especialização em Direito Empresarial pela UFMT. Eu tenho um escritório que atua em Mato Grosso há mais de 20 anos, como eu falei. Por isso, a minha nomeação como administradora judicial ou os meus contratos de prestação de serviço com os meus clientes são absolutamente lícitos. Eu advogo há mais de 20 anos, eu nunca tive o meu nome ou o nome do meu escritório envolvido em qualquer escândalo ou qualquer irregularidade. E eu lamento a utilização do processo eleitoral para atacar pessoas e criminalizar o exercício da advocacia, porque é isso que a candidata está fazendo, criminalizando o meu exercício da minha advocacia. Tempo, candidata. Agora a gente segue para uma nova rodada. Eu vou fazer novamente o sorteio para a gente ver quem faz a pergunta neste momento. Candidato Pedro Henrique, da chapa 4. Para quem o senhor vai direcionar, candidato, a tua pergunta? Candidato Pedro Paulo. Pedro Paulo. A partir do minuto que o tempo rodar ali na tela, fique à vontade. Posso começar? O tempo... Candidato. 2 minutos, por favor. Só um minuto. 1 minuto, perdão. 1 minuto. Pode rodar novamente.
Candidato, o senhor é presidente do importante instituto da Sociedade Jurídica aqui do Mato Grosso, Instituto dos Advogados, que inclusive deu ali vida ou foi o pai da OAB. Né? Para quem não sabe, é importante pesquisar a história desse importante instituto. E à frente desse instituto, o senhor não fez nada para a advocacia, pelo menos é o sentimento de quem a gente vai conversando e na campanha aí, essa é a percepção dos advogados. Qual que é a ideia do candidato e o que o candidato pretende fazer pela advocacia se for eleito e por que, como presidente da OAB, vai fazer e não fez enquanto presidente do IAMAT? Por que nunca foi em uma sessão do Conselho Seccional tendo voz e assento? Qual é o motivo dessa seletividade de atuação? Candidato Pedro Paulo terá 2 minutos para a resposta. Assim que o tempo estiver rodando ali na tela, fique à vontade, candidato. Primeiramente, é preciso, para iniciar um debate, ter conhecimento técnico das instituições. O Instituto dos Advogados de Mato Grosso, o IAMAT, ele participou de vários projetos. O objetivo principal do IAMAT é fazer palestras, cursos, e nós fizemos muito. Talvez o candidato ele não percebeu porque ele estava dentro da gestão, olhando para o próprio umbigo. Eu respondo para o senhor também um projeto de lei que foi criado pelo IAMAT, da minha autoria, que hoje nenhum advogado do estado de Mato Grosso vai recolher custas iniciais quando for cobrar os seus honorários. Essa foi uma proposta do Instituto dos Advogados Mato-Grossenses e que foi uma proposta que revolucionou a advocacia. Talvez o candidato não percebeu porque estava lá como procurador de prerrogativas nomeado há pouco mais de 60 dias pela atual presidente Gisela Cardoso. Então ele estava fechado num casulo e não percebeu a importância daquilo que não está embaixo na altura do teu umbigo. E por que o IAMAT não participou da gestão no que tange ao conselho, às sessões do conselho? Eu preciso informar o senhor que eu não fui eleito na eleição passada, então eu não tinha convocações para fazer dentro desse ambiente do Conselho Estadual. Eu peço que vocês que estão me acusando de omissão, que coloquem qualquer convocação feita ao IAMAT, a qual eu não participei das sessões do Conselho. Vamos falar a verdade. Vamos parar de ataques, vamos falar a verdade, vamos ser justos e honestos na nossa fala. Se tiver alguma convocação feita para o IAMAT e que eu eventualmente faltei, eu peço que vocês publiquem. Mas eu também gostaria que o senhor perguntasse para os ex-presidentes que não participaram das sessões que hoje patrocinam as candidaturas das outras candidatas. Então vamos falar a verdade, vamos parar de fake news, vamos ser sérios com a advocacia. Não cabe mais inverdades em eleição de OAB. Candidato Pedro Henrique, o senhor vai ter 1 minuto também para réplica. Sobre ex-presidentes, a minha chapa é a única que não é apoiada por nenhum ex-presidente. E a chapa 2 tem como candidato ao Conselho Federal o presidente Maurício Aldi, que também, ao que se sabe, não foi em nenhuma sessão. Mas o candidato ele fala do meu cargo como procurador-geral de defesa das prerrogativas, e eu tenho muito orgulho, candidato, de ter sido procurador, porque ao invés de ficar com o discurso oportunista, eleitoreiro, agora só depois de 3 anos, a cada 3 anos aparecendo, não. Eu fui, coloquei a mão na massa e defendi a advocacia. E todas as vezes que eu for convocado pela OAB para defender o advogado e a advogada, eu estarei lá, independentemente de alinhamento político. O meu posicionamento, o meu compromisso, a minha prioridade é a advocacia. E não apenas ficar querendo ser presidente da OAB por um motivo pessoal, por uma questão totalmente... que é muito mais por status, é muito mais pelo ego, pela vaidade, do que por se dedicar à advocacia. Candidato Pedro Paulo terá também 1 minuto para tréplica. A nossa campanha, ela é pautada em propostas, em propósitos, sem ataques, sem fake news. Esse tipo de conduta não condiz com o dia a dia da Chapa 2. A Chapa 2 vem para fazer uma nova OAB. O candidato que agora se esperneia dizendo que ele não faz parte do grupo, ele recebeu o cargo pouco mais de 60 dias porque tinha confiança da presidente Gisela. E agora ele se lança como oposição a ela. A pergunta que fica no ar é: o que fez primeiro ele aceitar o cargo e o que é que aconteceu com ele que ele resolveu virar as costas para aquele que confiou a ele tamanha importância que é o cargo de procurador. Então é preciso falar a verdade.
Ataques pessoais não resolvem. A advocacia de Mato Grosso merece e espera uma candidatura séria, digna e com propostas. A chapa 2, além de propostas, nós temos propósito. Por isso eu peço voto na chapa 2. Candidatos, em meio aqui à discussão nesse bloco, a assessoria da equipe da candidata Xênia pediu um direito de resposta em razão da fala em que a doutora Gisela disse que ela criminaliza a advocacia. Esse direito foi concedido, então a candidata Xênia tem também 1 minuto para utilizar a partir de agora. Candidata Gisela, eu quero dizer que em nenhum momento a minha fala foi para criminalizar a advocacia. Só quero explicar que para que você, advogado, se sinta valorizado, a minha pergunta foi no sentido de quantos de vocês, advogados, que atuam na área de administração judicial, têm seus cadastros há muitos anos inscritos, seus cursos de capacitação feitos no Tribunal de Justiça e não conseguem ser nomeados em administrações judiciais, quiçá em uma administração judicial que tem honorários de mais de R$1 milhão. Enquanto a candidata a presidente, que é uma advogada trabalhista, que não tem o cadastro no Tribunal de Justiça, que não tem a capacitação para administração judicial, foi nomeada em pouco tempo em uma administração recentemente no meio do processo eleitoral. Então, de forma alguma é criminalizar o exercício profissional, só é trazer a verdade aos fatos, aquilo que tem acontecido recentemente dentro da OAB, com o uso do prestígio do cargo, como da condição de presidente. Obrigada, candidata. A gente vai fazer um sorteio aqui agora para saber quem começa perguntando. Agora a candidata Gisela Cardoso, para quem a senhora vai direcionar? A candidata, a senhora já respondeu, Pedro Paulo também, então pode ser a Xênia ou o Pedro Henrique. Para quem a senhora escolhe, candidata? Eu também vou pedir direito de resposta, porque ela me acusa de uso de privilégio político. Já traremos a resposta. A senhora vai escolher quem para perguntar nesse momento? Eu vou escolher a candidata Xênia. Tá bem. Por gentileza, Anderson, pode colocar o tempo na tela. Obrigada. Bom, a candidata Xênia, ela se coloca como representante da advocacia do interior, como um projeto de advocacia, de valorização da advocacia do interior. Mas, na verdade, a gente vê muito pouco na sua chapa de representação do interior. Na verdade, sobra mais do mesmo. Na verdade, sobra o velho grupo do Léo Capataz. Inclusive, o Léo como candidato ao conselho, a filha do Fayad como diretora da Caixa, o Fernando Figueiredo como seu vice-presidente, a vice-presidente da Caixa como diretora tesoureira. Na verdade, candidata, a sua chapa que chama Coragem para Mudar, é coragem para mudar só de cadeiras? Eu gostaria também que a senhora falasse acerca da participação, acerca do comportamento, do viés político do Conselho Federal nesta gestão. Se a senhora entende que houve omissão do Conselho Federal e se a senhora entende que a OAB, Conselho Federal, é um puxadinho do STF. Candidata Xênia terá 2 minutos para sua resposta. Quando o relógio estiver na tela, fique à vontade. Gisela, primeiro que durante todo esse processo eleitoral, eu tenho um pedido que você consiga me enxergar como a candidata da Chapa 3. Eu não sou candidata do Leonardo, eu não sou candidata do Fayad. Nós temos que parar com essa hipocrisia, até porque nós temos ex-presidentes apoiando todas as chapas. A sua, inclusive, também tem ex-presidente, tem filho de ex-presidente na chapa. Então, a gente precisa parar de ser hipócrita e você, como mulher, deve sim me olhar e entender a importância de uma mulher participar desse momento eleitoral. 4 chapas, 2 mulheres, olha que coisa boa para a advocacia. Minha chapa tem, sim, mais de 50% de advogados do interior do estado. Aliás, a minha chapa, ela tem coragem para mudar, porque é a única que traz a união da capital e do interior. Nessa chapa, o interior sai de 13 para 24 conselheiros. O interior sai de 2 para 6 diretores da Caixa de Assistência. E sobre mudar de cadeiras, eu quero dizer que essa é a única chapa que consegue trazer pluralidade, valorizando a mulher advogada, com uma mulher na tesouraria, trazendo todos os diretores, apenas um que já foi diretor da OAB, que é o Fernando Figueiredo, que ali é como novo, que sou justamente eu, mulher do interior, um fato que simplesmente nunca aconteceu em 92 anos de existência da OAB. Então eu vou reiterar e pedir mais uma vez que você possa me ver como a candidata, que você possa debater ideias e projetos comigo e não com os meus apoiadores. Não vou ser obrigada a vir aqui dizer que você está com o apoio do Ciel, do Cláudio e todos mais. Então, em relação ao STF,
Entendo que nós temos sim que manter uma ordem que tenha uma postura com o centro dela na figura do advogado e da advogada. E o meu compromisso, levando os conselheiros federais para o Conselho Federal, você que hoje é coordenadora adjunta do Colégio de Presidentes, é lutar para que nós estejamos nessa pauta de valorização, de inclusão e de busca por melhorias, inclusive na estrutura do Poder Judiciário e nas posições do STF. Um minuto também para sua réplica. Bom, primeiramente, eu tenho sim o apoio do ex-presidente Uciel Tavares, o apoio do ex-presidente Cláudio Stabile, ex-presidentes que também têm aí uma grande história marcada na OAB, sem envolvimento em qualquer escândalo, sem envolvimento em qualquer fato que tenha realmente maculado aí a imagem da OAB Mato Grosso. Né? Infelizmente, candidata, não sou eu que não a vê como candidata, é a sua chapa que se apresenta realmente como um grupo coordenado pelo Léo Capataz, e isso fica muito claro em todas as ações. Mas eu quero dizer que quem traz a verdadeira renovação é a chapa 1, é a chapa que traz 85% de renovação, é a chapa que traz um 100% da Caixa de Assistência Renovada, 100% de renovação no Conselho Federal, que apenas eu volto como diretora, que traz um Conselho Estadual com 85% de renovação e com a representatividade do interior, da capital. A partir de agora, a candidata Xênia tem um minuto também para sua tréplica, assim que o tempo estiver rolando ali na tela. Fica à vontade. Candidata, se precisar, eu trago aqui o tempo em que você pediu pelo apoio tanto do candidato Leonardo quanto do ex-presidente Fayad. Então, nós temos que conseguir superar isso. Eu sou a candidata e eu serei a presidente da OAB. E com muito orgulho, conto sim com o apoio dos ex-presidentes. E para mim, muito natural que os ex-presidentes que apoiam o projeto do interior sejam aqueles que sempre olharam e caminharam no interior do Estado, diferente dos outros ex-presidentes que passaram gestões mornas pela Ordem dos Advogados do Brasil. Quero dizer que conto com a participação da advocacia, que nós trazemos sim a mudança e que ter uma presidente que vai para 12 anos de exercício da diretoria, nem de longe pode ser tido como um momento de renovação para a nossa advocacia. Seguir em frente significa conseguir trazer projetos e mudança para mudar a sua realidade enquanto advogado e advogada. Obrigada, candidata. Só um detalhe agora, né? Foi pedido um direito de resposta pela candidata Xênia, pela candidata Gisela, perdão, por um suposto uso de privilégios, mas esse pedido foi negado. Então, a gente inicia aqui agora. O último que falta, mas a gente traz aqui o sorteio também, é o candidato Pedro Paulo. Como a Xênia e a Gisela já responderam, pedi para que o senhor direcione, então, seguindo aqui as nossas regras, a pergunta ao candidato Pedro Henrique, que ainda não respondeu nesse bloco. Assim que o tempo passar a rolar na tela, o senhor tem 1 minuto para fazer o questionamento. Candidato Pedro Henrique, só lembrando o senhor que no Conselho Federal da tua chapa nós temos uma candidatura que a advogada sequer mora do Mato Grosso. Mas eu gostaria aqui de te falar, de fazer uma pergunta. Foi identificado por esses dias 2 sites registrados em nome da atual presidente, com o nome eleiçõesoabmt.com.br, eleiçãoOAB.com.br, e isso foi pedido pela comissão eleitoral, né, através de uma representação, que fosse suspenso esses sites, porque foi entendido como uma medida ardilosa, até para tentar confundir a advocacia. Eu gostaria muito que o senhor desse a sua opinião sobre esse tema, se o senhor concorda, e se o senhor fosse o procurador da OAB, o senhor também interpelaria a pessoa que tentou fazer esse artifício ardil para enganar a advocacia. Candidato Pedro Henrique vai ter 2 minutos para sua resposta. Assim que o tempo estiver rolando na tela, fique à vontade. Eu também gostaria de lembrar o candidato Pedro Paulo que o secretário-geral na chapa dele foi secretário do Fayad, foi secretário do Cláudio Stabile, foi secretário do Maurício Aldi. Então, de renovação não tem nada, é mais do mesmo. E a única chapa que realmente é 100% de renovação é a chapa 4, podem olhar lá. Tenho orgulho de todos os candidatos que estão ali conosco nessa luta. E o candidato, para afirmar essa mentira de que tem candidata que não mora, eu queria que ele desse o nome da candidata. Então é importante aqui o direito de resposta para que ele dê o nome da candidata e prove o que ele está falando. Mas vamos lá. Eu não entendi a questão do procurador, porque
Não sei se está remetendo isso à questão da prerrogativa, eu não vejo questão de prerrogativa aqui. E quem decide isso é a comissão eleitoral, que, pelo que eu tomei conhecimento na mídia, já decidiu. Então eu não estou entendendo o que o candidato quer transferir para mim essa situação. Eu acho que o candidato tem que ficar preocupado em mostrar para a advocacia que ele está preparado para advogar, mesmo nunca tendo entrado na OAB, mesmo nunca tendo se preocupado nos 3 anos que ele ficou no marasmo, que ficou escondido da advocacia, que ele pode sim ser o presidente da OAB. O candidato que se coloca à disposição tem que ter coragem para se posicionar durante os 3 anos e não apenas em período eleitoral, vir por meio de ilações, por exemplo, do termo de cooperação, que já está desde agosto rescindido, querendo criar política em cima do que não existe. Vamos tomar cuidado, advogados. Aquele que está enganando a advocacia na campanha também enganará quando for eleito. Então, a pergunta, além de ser totalmente sem propósito, eu acho que o candidato mostra que para que ele veio, só para ficar, talvez usando um contra o outro, e esse aqui é o candidato que fala que está em alto nível sem ataques. Eu não vou, você não vai me usar, Pedro Paulo, para ficar atacando Gisela, muito menos Sheila. Obrigada, candidato. O candidato Pedro Paulo terá 1 minuto para sua réplica assim que o tempo estiver passando ali na tela. Fique à vontade. Advogados e advogadas de Mato Grosso, ficou muito claro a mando de quem nós temos essa candidatura. Eu só queria uma resposta, eu só queria uma opinião, nada além disso, absolutamente nada. Quando ele cita que nós estivemos no marasmo durante os 3 anos, eu acabei de dizer que nós fomos autores do projeto de lei que posterga o recolhimento de custas na cobrança de honorários dos advogados no estado de Mato Grosso. Lutamos incansavelmente para que isso fosse aprovado. Num outro ponto, ele sabe porque ele viajou comigo há um tempo atrás visitando o interior. Nós visitamos quase todas as subseções. Não é à toa que hoje nós temos apoio de 22 bases de apoio no interior do estado. Então falar que eu fiquei quieto, que eu fiquei durante 3 anos omisso, isso não é verdade. E outra, eu estava no meu escritório advogando porque eu não fui eleito. Quem tinha que fazer, quem foi eleito, não eu. Obrigada, candidato. Candidato Pedro Henrique, a partir de agora tem 1 minuto para sua tréplica. Fique à vontade assim que o tempo estiver rolando na tela. Mesmo sem nunca ter sido eleito, sempre trabalhei pela advocacia. Fui presidente da Comissão da Jovem Advocacia, fui quem levou a OAB, o projeto primeiro toque, fez com que sim, a Caixa fizesse ali a realização desse projeto. Durante a minha gestão na Comissão da Jovem Advocacia, sempre tive esse olhar para o advogado que estava começando no interior e também na capital. Da minha Comissão da Jovem Advocacia surgiu diversas lideranças. E quando aqui o candidato coloca que não foi eleito para fazer nada, isso aí demonstra que, na verdade, para ele trabalhar, ele quer ter o cargo. Se não tiver cargo, ele não trabalha. Eu não. Independentemente da posição que eu ocupei na OAB, sempre me entreguei. Fui membro do TDP, diretor do TDP e, com muito orgulho, Procurador-Geral de Defesa das Prerrogativas. O meu compromisso é com a advocacia, independentemente do cargo, independentemente de qualquer ilação que seja colocada. Obrigada, candidato. A gente chega ao fim deste bloco. Eventuais pedidos de respostas vão ser analisados agora durante o nosso intervalo. A gente segue aqui com a nossa programação, mas fazendo uma breve pausa para que os candidatos possam fazer esses pedidos também, os pedidos serem analisados para a direção. Na sequência, a gente retoma o nosso terceiro bloco. Sigam conectados conosco. 9h06, agradecendo você, ouvinte CBN, que segue nos acompanhando na nossa frequência 95.9 FM, também pelo YouTube, Facebook. Agradecer a imensa audiência que está sintonizada, muita gente acompanhando aqui a nossa transmissão especial nessa manhã de 14 de novembro, realizando este debate entre os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso. Antes da gente seguir para o nosso terceiro bloco, candidatos, no bloco anterior, a candidata Gisela pediu um direito de resposta em razão de uma fala do candidato Pedro Paulo, de que ela teria de forma ardilosamente registrado ali alguns sites em seu domínio para tentar enganar a advocacia. Esse direito de resposta foi concedido. Então, assim que o tempo estiver rolando na tela, a candidata Gisela terá 1 minuto.
Bom, mais uma vez, né, e esse debate hoje está representando o que tem sido essa campanha, inclusive extemporânea, inclusive antes mesmo de permitir uma campanha de ataques, uma campanha de fake news, uma campanha de mentiras. Essa questão da alegação de que eu usei site para tentar enganar a advocacia, fraudar as eleições, inclusive isso foi decidido pela Comissão Eleitoral, que determinou a retirada de toda postagem com esse conteúdo, reconhecendo expressamente na decisão, trata-se de fake news. Mais uma fake news praticada em desfavor da nossa Chapa 1. A Chapa 1 que vem fazendo uma campanha propositiva, uma campanha de trabalho, uma campanha de apresentação de propostas e de demonstração de tudo que que foi feito durante esses últimos 3 anos. Uma chapa que valoriza a advocacia, uma chapa que tem na sua representação a advocacia da capital, do interior, a advocacia pública, a advocacia privada, o jovem advogado. Obrigada, candidata. A partir de agora, então, a gente segue para o nosso bloco 3, que teremos um momento aqui de análise e consideração dos candidatos a respeito de algum tema proposto pela CBN Cuiabá e que é de interesse da advocacia. Cada candidato vai ter 2 minutos para falar a respeito desse tema. Nós vamos sortear o candidato e o tema e, ao final de sua resposta, ele escolhe um de seus oponentes que vai ter 1 minuto para comentar a respeito deste mesmo tema. Caso a gente chegue ao 4º candidato e todos já tenham respondido, ele terá também a prerrogativa de escolher dentro daqueles que já responderam para comentar esse mesmo assunto. Então, a partir de agora, a gente passa a sortear aquele candidato e também o tema que ele vai falar a partir de agora. A gente começa, então. O primeiro candidato neste bloco será a candidata Gisela Cardoso. Vamos ver aqui agora o tema que ela vai falar neste momento. Desburocratização e redução de custos aos advogados. Só lembrando que o comentário é de 2 minutos e, ao final, a senhora escolhe alguém para comentar e essa pessoa vai ter 1 minuto para falar a respeito desse mesmo tema. Candidata Gisela, assim que o tempo estiver na tela, a senhora tem 2 minutos para falar a respeito desse assunto. Bom, em relação a esse tema, eu quero destacar que a modernização, a desburocratização da ordem foi um dos principais pontos da nossa gestão. Nós criamos várias ferramentas, nós criamos várias ações para desburocratizar o processo, permitindo a maior participação da advocacia, inclusive no interior. Nós somos a primeira seccional a promover a digitalização de todos os nossos processos internos. Nós somos a seccional que criou ferramentas como, por exemplo, a atendente virtual, a Leilinha, que já atendeu mais de 23 solicitações. Nós criamos o INSS Digital, nós criamos o Agiliza INSS, Agiliza Alvará, criamos o nosso programa de cashback, como já disse. Então, a nossa gestão ela pautou exatamente por essa facilitação, desburocratização. Fizemos um convênio com a Junta Comercial, com a Rede Sim. Hoje o advogado ele pode requerer a abertura da sua pessoa jurídica de forma muito mais simples, 100% online. Em relação à redução de custos, por assim dizer, do advogado, o que nós estamos fazendo, o que nós vemos fazendo desde o início. Primeiro, em relação à anuidade da jovem advocacia, eu quero só destacar, Mato Grosso ela já tem anuidade escalonada. O jovem advogado inicia pagando 50% e se pagar com o desconto até a data limite, ainda há mais 20% de desconto dessa anuidade. Nós criamos, como eu disse, o programa de cashback. Hoje o advogado ele consegue retornar os valores que são obtidos através de compras nesse aplicativo do OAB Bônus. Nós oferecemos serviços como, por exemplo, o recorte digital, serviço este que só o pagamento desse serviço em uma empresa privada representa mais do que o valor da anuidade. Então, nós vamos... Acabou o tempo. Obrigada, candidata. Quem a senhora escolhe para falar a respeito desse mesmo tema? Um oponente que vai ter 1 minuto para comentar esse mesmo assunto. Desburocratização e redução de custos aos advogados. Eu vou falar com o doutor Pedro Henrique. Vou pedir para o doutor Pedro Henrique para que ele comente. Pedro Henrique, que vem da Jovem Advocacia. Doutor, pode... É direto, tá, candidata? Só para deixar claro. É só a gente fala o tema e aí, quando o tempo estiver rolando ali na tela, o senhor terá 1 minuto para falar a respeito desse mesmo assunto. Fique à vontade. Bom, advogados e advogadas que nos acompanhem, eu tenho como premissa nesse projeto realmente desburocratizar a gestão, mas não apenas quando se trata
de acesso, por exemplo, à defesa das prerrogativas. Nós estamos ouvindo alguns relatos de que quando é solicitado apoio, tem muita burocracia na instituição para ser feita ali a representação institucional que o advogado precisa. Nós queremos fazer que essa burocracia seja na hora dos gastos da OAB. Isso sim precisa ser burocrático. Precisamos criar um portal de transparência, que faremos isso na nossa gestão, para todos os gastos da gestão imediatamente serem disponibilizados para que a advocacia possa fazer a devida fiscalização. Então, vamos focar na transparência e vamos focar no acesso que o advogado precisa quando se trata, por exemplo, da defesa das prerrogativas, impondo ali que a instituição faça ou cumpra com seu papel institucional de proteger e defender... Obrigada, candidato. A gente vai sortear agora mais um candidato para falar sobre um outro tema que a gente vai sortear na sequência. Candidata Xênia Guerra. Vamos ver sobre o tema agora. Interação da OAB com o Poder Judiciário. A senhora vai ter 2 minutos para comentar esse assunto. Assim que o tempo estiver rodando ali na tela, fique à vontade. Pode começar, candidato. Colegas advogados, falando sobre a interação da advocacia com o Poder Judiciário, entendo que o trâmite e o trato institucional deve ser de uma relação respeitosa, porém firme. Nós precisamos, enquanto gestão, ter uma musculatura para buscar melhorias para o seu dia a dia. Porque quando o judiciário não tem estrutura de servidor, e você que mora no interior vai saber do que eu estou falando, às vezes vara única, não tem magistrado, não tem analista, se sai de férias 30 dias sem ninguém conseguir expedir alvará, um oficial de justiça para atender mais de uma comarca. Tivemos agora a implantação do núcleo dos juizados por 4.0, sem a intervenção da ordem, um sistema que dificultou muito o seu acesso ao Poder Judiciário. Então, entendo que é necessário, nesse sentido de busca de melhorias, conseguir ter uma musculatura para uma interlocução que seja saudável. O que não se pode é confundir uma interlocução saudável com o Poder Judiciário, com subserviência ao Poder Judiciário. Então, nós teremos, no trato com o Poder Judiciário, sempre a busca por defesa das nossas prerrogativas. Jamais com a assinatura de qualquer documento ou termo que possa subsumir uma subserviência ao Poder Judiciário, mas sim fazendo com que você volte a ser bem tratado em todos os ambientes, tratado de forma adequada, com respeitabilidade em todos os lugares, desburocratizando, facilitando o seu acesso ao sistema de prerrogativas para que você se sinta representado, defendido, independente de onde estiver, inclusive junto ao Poder Judiciário. Então, a minha intenção junto ao Poder Judiciário é que nós tenhamos trato institucional para buscar as melhorias, para melhorar a sua vida, porque advogar é bom, mas o que paga a conta são honorários, se o processo não anda, você que deixa de pagar as suas contas, e ao mesmo tempo, na nossa gestão, nós vamos ter firmeza para fazer a sua defesa de forma pronta, imediata, assertiva e efetiva, valorizando cada dia mais e resgatando a respeitabilidade que o advogado precisa. Quem que a senhora escolhe para falar sobre esse mesmo tema? O doutor Pedro Henrique já falou anteriormente. Fique à vontade. Peço que o doutor Pedro Paulo fale sobre o tema. Doutor Pedro Paulo, assim que o tempo estiver na tela, o senhor tem 1 minuto para comentar sobre a interação da OAB com o Poder Judiciário. Primeiramente, a OAB de Mato Grosso ela vai ser independente ao Poder Judiciário. Não vamos assinar termos de cooperação que traz a submissão da OAB. Isso foi denunciado por mim e depois, hoje estou proibido de falar sobre esse tema nas minhas redes sociais, mas posso comentar porque não posso ter censura na minha fala. A nossa proposta é criar um núcleo de suporte à advocacia para acompanhar os processos que os colegas advogados têm dificuldade no dia a dia. Hoje, isso é feito de forma indireta pelo Judiciário. A OAB ela vai acompanhar a produtividade do Poder Judiciário. E vamos colocar de forma explícita no nosso site, de forma transparente, a produtividade individualizada por vara. Se eventualmente tiver vara que não estiver funcionando, nós vamos cobrar sim, sem qualquer tipo de receio, sem qualquer tipo de medo e sem qualquer tipo de submissão, como a gente vem presenciando nesses últimos anos. Então seremos uma OAB firme em prol da advocacia e não em prol do Judiciário. Obrigada, doutor. Vamos realizar mais um sorteio para ver quem vai falar neste momento. Doutor Pedro Henrique. E na sequência a gente vai escolher aqui um tema. Sortear, perdão. Tema sorteado, doutor, defesa de prerrogativas. Assim que o tempo estiver ali na tela, o senhor tem 2 minutos para comentar sobre esse tema.
A defesa das prerrogativas somente é possível quando nós temos um presidente da OAB independente, sem nenhum vínculo com o Poder Judiciário. Não é possível nós concebermos que a OAB ela tenha qualquer tipo de receio, por exemplo, de fazer um desagravo contra um desembargador, contra qualquer autoridade, porque detém ali um cargo de relevância. Nós, infelizmente, nessa gestão, não conseguimos ver o enfrentamento que a advocacia esperava. Eu, na posição que ocupei, no TDP e também na Procuradoria, sempre lutei, sempre busquei formas de levar ao advogado que ele precisava, que era realmente essa defesa intransigente, essa defesa independente. Eu, quando assumi a Procuradoria, o primeiro ato, em agosto, antes de qualquer denúncia eleitoreira de qualquer candidato, encaminhei um parecer para que fosse apreciado pela diretoria da OAB e foi acolhido esse parecer, fazendo ali a sugestão pela rescisão imediata do termo de cooperação, desse famigerado termo de cooperação. Então, eu não esperei, não fiz notícia, não fiz mídia com isso. Eu apenas trabalhei pela advocacia, porque é isso que se espera do presidente da OAB. Não que faça mídia, nem que faça politicagem com os atos, mas que trabalhe, que defenda a advocacia. Desde quando peguei a minha OAB, sempre estive no TDP, defendendo o advogado e a advogada, atuando no plantão, indo nas madrugadas quando o advogado tinha qualquer problema, e esse serei eu, presidente do OAB, que quando o advogado tiver qualquer problema, e se o membro do TDP não atender, quem estará lá defendendo esse advogado será o presidente da OAB, porque é assim que a instituição se mostra forte. Uma instituição forte é uma instituição que ela coloca a advocacia em primeiro lugar. Qualquer instituição que não coloque os seus representados ali em primeiro lugar, ela vai se enfraquecendo ao curso do tempo. Nós vamos resgatar o protagonismo e a seriedade, o respeito e a força da OAB. É isso que a advocacia anseia e é isso que nós faremos. Por isso, dia 18, vote chapa 4. Doutor Pedro Henrique, o senhor pode escolher agora. A candidata Xênia e a candidata Gisela ainda não comentaram para falar sobre esse mesmo tema, tendo 1 minuto. Quem o senhor escolhe? Candidata Xênia. Candidata Xênia, 1 minuto, assim que o tempo estiver rolando na tela, fique à vontade. Defesa de prerrogativas. Colegas, advogados, vocês vão me entender, não há como se falar em teto de casa se nós não tivermos uma boa fundação. E falar de prerrogativas é falar do básico para a advocacia. Nós vamos criar uma central de atendimento da defesa das prerrogativas, com funcionários da OAB contratados para fazer a localização pronta e imediata onde você estiver. Se você estiver em Nova Monte Verde, em Vila Rica, nós vamos localizar um colega capacitado, treinado para fazer o seu primeiro atendimento e termos procuradores de prerrogativas contratados exclusivamente para fazer a sua defesa. A ordem é como uma grande família. Da porta para dentro, o TED precisa funcionar. E da porta para fora, ninguém pode mexer com os nossos. E é isso que vai acontecer na nossa gestão. Desburocratizando o seu acesso às representações e a ordem fazendo o enfrentamento no seu lugar. Porque se você precisa se defender, você causa indisposição com a autoridade, com o delegado, e isso faz com que dificulte o seu exercício profissional. Nós seremos o seu escudo. E nós teremos também, dentro do TDP, uma secretaria... Acabou o tempo. Vou fazer aqui o último sorteio, né? O candidato que vai fazer o seu comentário nesse momento é o candidato Pedro Paulo. E agora o tema, um dos temas propostos pela OAB, para que o candidato possa comentar: crimes contra advogados em Mato Grosso. Assim que o tempo estiver na tela, o senhor tem 2 minutos para fazer o comentário do senhor e suas considerações sobre esse tema. Fique à vontade. Esse tema é um tema muito polêmico que vem sido levantado pela sociedade e não só pela classe de advocacia. Nós tivemos inúmeros casos que colegas foram ou violentados ou tiveram a sua vida ceifada, às vezes até no exercício da profissão. A nossa proposta é ser diligente e rápido, ágil, para evitar que aconteça o pior. Nós tivemos casos que colegas que pediram a proteção da OAB e pela burocracia às vezes não se deu celeridade naquilo que precisava ser feito. Infelizmente hoje, queridos colegas, nós temos aí outdoors na cidade de Cuiabá da família que teve o seu patriarca morto pedindo providências. Então nós precisamos de uma OAB muito mais firme, muito mais enérgica, muito mais célere, para que o advogado e a advogada se sintam protegidos. E também que não seja escolhido aqueles que vão ser protegidos. Quando o advogado chega na sua casa, ele tem que ser recebido independentemente de quem ele seja. Então, a nova OAB, a chapa 2, a chapa de verdade, a única chapa de oposição, ela vai ser atuante.
na defesa dos nossos colegas. Então isso precisa ficar registrado e aqui não mais existirá omissão. É uma OAB de verdade, uma OAB que protege, não uma OAB que persegue, interpela colegas e, principalmente, uma OAB que não é transparente. Tem mais 20 segundos? Tá satisfeito? Sobre esse mesmo assunto, a candidata que ainda não fez nenhum comentário é a candidata Gisela, então a senhora tem 1 minuto para falar sobre crimes contra advogados em Mato Grosso. Bom, primeiramente, destacar que é inaceitável, é inadmissível qualquer tipo de violência praticada contra qualquer pessoa, mas especialmente contra o advogado no exercício da profissão. E eu quero aqui deixar muito claro que a OAB Mato Grosso em nenhum momento foi omissa a qualquer tipo desses crimes ou violências sofridas por advogados. Nos 2 casos tristes de homicídios contra advogados, eu fui a primeira a estar presente, a cobrar, a exigir o esclarecimento e as devidas investigações. É importante lembrar também que a OAB ela não tem poder de polícia, ela não tem investigador, ela não pode sair fazendo investigação, mas as cobranças ela pode fazer e nós fizemos isso e continuamos fazendo de forma muito firme. Quero destacar também que a OAB Mato Grosso apresentou um projeto de criação de um plano nacional de defesa do exercício da advocacia ao Conselho Federal, proposta essa que está lá no Conselho Federal desde julho para ser analisada, um projeto que traz várias ações para proteger a advocacia no exercício da profissão. A OAB... Obrigada, candidata. Deu tempo. A gente chega agora ao final deste nosso terceiro bloco. A gente faz um intervalo. Em instantes, nós estamos de volta para as considerações finais. Você segue conectado conosco pela 95.9 FM, pelo YouTube e Facebook da CBN Cuiabá. Já já a gente está de volta. Volta nesta manhã de quinta-feira, dia 14 de novembro, na nossa programação especial dentro do Jornal da CBN Cuiabá, realizando nesta manhã o debate entre os candidatos à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso, eleição que acontece na próxima segunda-feira, vai acontecer pela primeira vez de forma online e a CBN aqui reafirma o seu compromisso em levar a toda a sociedade, informações, pautas que interessam a toda a sociedade mato-grossense, agradecendo mais uma vez a todos vocês que participam conosco nesse debate. Antes da gente seguir para as considerações finais, foram feitos alguns pedidos de direito de resposta no bloco anterior, mas por não se tratarem de ataques ou ofensas pessoais, esses direitos foram negados. A partir de agora, então, a nossa dinâmica segue com os 4 candidatos. Cada um terá 2 minutos para suas considerações finais. A ordem a gente também vai definir aqui em sorteio e a direção da CBN pede que esse momento seja focado nas propostas e naquilo que os candidatos pretendem apresentar e realizar, caso sejam eleitos para a presidência da OAB. Então, eu começo sorteando agora quem será o primeiro candidato a fazer as suas considerações finais nesse nosso 4º e último bloco. Pedro Henrique, fique à vontade para fazer as suas considerações. Assim que o tempo estiver na tela, o senhor tem 2 minutos. Bom, a advocacia, puderam aqui conhecer um pouquinho de cada um dos candidatos. A chapa 4, a chapa da autêntica renovação. Nós temos o orgulho de ter presente em nossa chapa apenas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de concorrer ou estar em cargos eletivos ou mesmo diretivos na OAB. É uma chapa muito aguerrida, que superou diversos obstáculos, inclusive de indevidas impugnações para chegar até aqui. A chapa que homenageia Silva Freire tem como compromisso aquela OAB que Silva Freire já defendia em 85. Nós queremos uma OAB independente, uma OAB protagonista do debate social e político do Estado de Mato Grosso. Uma OAB que coloque a advocacia em primeiro lugar. Uma OAB que não tenha medo de fazer o enfrentamento necessário contra o Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. Uma OAB que coloque como premissa, como ponto de partida, o advogado que trabalha, o advogado que está ali no dia a dia da advocacia e não apenas os advogados com grandes escritórios. Nós, enquanto chapa 4 e defensores também aí da renovação dessa OAB, vamos instituir a eleição para a lista sexpla do 5º Constitucional pelo voto direto, e vai ser direto mesmo, advogados. Quem vai escolher os integrantes dessa lista sexpla será você, advogado e advogada. Nós vamos também instituir o portal Transparência. Todos os gastos da OAB serão imediatamente disponibilizados para que você possa fiscalizar a nossa gestão. Nós vamos rever a anuidade do jovem advogado. Hoje o escalonamento não atende às necessidades de quem está começando.
Faremos, portanto, um desconto de 50% nos 3 primeiros anos, no 4º ano, desconto de 40% e, por fim, de 30%, mudando a forma que hoje não atende os anseios da advocacia. Por isso, no dia 18, peça seu voto. Vote chapa 4, chapa Silva Freire, a chapa da autêntica renovação que a OAB Mato Grosso precisa. Muito obrigada, candidato. A gente segue aqui com o nosso sorteio para saber quem fará suas considerações finais neste momento. Candidato Pedro Paulo, da chapa 2, o senhor vai ter 2 minutos assim que o tempo estiver rolando na tela. Muito obrigada pela participação, fique à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer o debate que foi saudável. Os colegas advogados puderam, sim, ouvir as propostas. E eu quero aqui fazer um registro, antes que eu seja censurado mais uma vez. Eu quero falar com você, jovem advogado. Sei que tem uma representação que está pautando aqui uma decisão para me censurar de novo. Nós estamos prometendo a menor anuidade do Brasil. Nós não teremos gastos exuberantes com festas, com viagens. É uma OAB que será para todos e não para poucos. A sua primeira anuidade vai ser isenta. A segunda e a terceira serão taxas simbólicas. Existem outras propostas no Brasil no mesmo sentido, ao exemplo do Paraná. Você sabe por que estão querendo me censurar? Porque querem continuar gastando o seu dinheiro sem prestar contas. Hoje, o 2º e o 3º trimestre das contas da OAB ainda não estão no site. Então, eu aproveito a oportunidade para que seja colocado. Pelo menos até ontem não estava, está atrasado. Então, eu preciso que tenhamos uma OAB austera e que preste contas do dinheiro que é gasto para com a nossa anuidade. Então, eu peço para vocês o apoio e o voto para a chapa 2, porque é a única chapa de oposição. Comecei esse projeto desde a eleição passada, uma oposição contra o grupo que aqui está. Os 3 perfilados aqui do meu lado, eles estavam juntos na eleição passada, a qual ganharam a eleição e tiveram a oportunidade de fazer diferente e não o fizeram. Então só existe uma chapa de oposição, que é a chapa 2. Você que não está contente com a atual gestão, que se sente invisível para a atual gestão, essa é a grande oportunidade. Venha fazer parte dessa renovação, dessa mudança com a nova OAB. No dia 18/11, vote chapa 2, Pedro Paulo e Luciana. Obrigada, doutor. A gente segue aqui com o nosso sorteio e quem fará suas considerações finais a partir de agora é a candidata Xênia Guerra, da chapa 3. Assim que o tempo estiver na tela, candidata, a senhora terá 2 minutos. Obrigada mais uma vez pela participação. Colegas advogados e advogadas, quero agradecer você que parou para nos ouvir, para falar sobre coisa boa, sobre proposta para os nossos próximos 3 anos. Quero agradecer imensamente a CBN pelo espaço, agradecer a participação aqui dos candidatos e quero dizer que eu saio um tanto entristecida, porque me parece que, de fato, essa gestão acredita que tem feito a diferença na vida do advogado e da advogada. E eu sei que não é isso que você sente na ponta da corda. Hoje nós temos uma remuneração que não é adequada com o nosso trabalho, temos os nossos honorários aviltados todos os dias. Nós não temos respeitabilidade nos fóruns, nas delegacias. Nós não nos sentimos capacitados. Eu sei que é exatamente essa sensação que você tem. Quero dizer que sou advogada, vivo da advocacia, esquento a barriga no balcão, sei a dificuldade que você passa todos os dias, porque é a mesma que eu passo. Quero dizer que eu não tenho outra fonte de renda, não. E para eu ter abraçado esse projeto com coragem para mudar, me insurgindo contra um grupo que em outro momento trabalhei para eleger, é porque eu acredito firmemente que com um time de pessoas que tragam as suas diferenças para dentro da ordem, unidos, a capital, o interior, a advocacia pública, a privada, ou a jovem advocacia, nós vamos conseguir construir um legado na ordem. Nós vamos conseguir deixar de pessoalizar todos os cargos e entender que o centro e a prioridade da gestão de ordem tem que ser você, advogado e advogada. E nós vamos fazer isso te dando poder para votar no 5º Constitucional, fazendo com que você possa participar do orçamento para saber o que vai ser feito com a sua anuidade. Nós vamos devolver 100% do valor da sua anuidade em cursos de capacitação. Uma capacitação que atenda o que você precisa. Não adianta vir dizendo que foi feito o curso se você não sente isso. Eu quero que você, jovem advogado, se sinta acolhido. Eu sou a primeira advogada da minha família. E hoje nós estamos, enquanto jovens advogados, quem é jovem advogado, no mar sem boia. Não sabe para onde nadar e não sabe a quem recorrer. E nós queremos lançar um programa de acolhimento da jovem advocacia para te dar
condições. Obrigada, candidata. Tempo esgotado, obrigada. E aí, só para ficar claro aqui, mas obviamente a candidata, agora que se despede, vai ter 2 minutos. É a presidente candidata à reeleição, Gisela Cardoso. Perdão. Aqui, mais certinho, da Chapa 1. Fique à vontade, obrigada também pela participação. Quando o tempo estiver na tela, fique à vontade, 2 minutos. Bom, mais uma vez agradecer a oportunidade, agradecer a todos que acompanham, agradecer todo o carinho, todo o respeito e toda a solidariedade que eu tenho recebido ao longo dessa campanha de ataques. Mais uma vez ficou demonstrado aqui esse grande teatro de ataques, esse grande acordo entre duas chapas que se unem para atracar uma gestão sem apresentar propostas. O candidato 0 propostas, o candidato 100% omissão, 100% má fé, né? E isso a gente tem visto ao longo da nossa campanha. Nós temos uma campanha baseada em proposta, nós temos uma campanha baseada em trabalho apresentado, nós temos uma campanha que esteve no interior, que recebeu o abraço da advocacia, nós avançamos muito e sim, nós estamos junto com a Jovem Advocacia que recebeu os cursos da ESA durante esse ano e é por isso que a Jovem Advocacia está com Gisela Cardoso, está com a Chapa 1, mais de 350 cursos jurídicos, um curso a cada 3 dias, 50% gratuitos, além da nossa resolução que estabelece 10% de todos os cursos da ESA gratuitos a qualquer advogado que esteja em condição de vulnerabilidade. Nós vamos avançar investindo ainda mais no interior. Sim, nós recebemos 50% da anuidade do interior e nós devolvemos muito mais do que nós recebemos. Recebemos 11 milhões, devolvemos 14 milhões. Este é o nosso compromisso de verdade com o interior, não a utilização da advocacia do interior apenas no momento eleitoral. Nós representamos sim o avanço, a mudança, a transformação que a advocacia mato-grossense almeja e requer há tanto tempo. Então, a Chapa 1 é a chapa que verdadeiramente atende hoje os anseios da advocacia. Por isso eu peço a vocês, no dia 18 de novembro, próxima segunda-feira, vote Chapa 1, vote Gisela Cardoso, Giovanni Santin, para a OAB seguir em frente, Gisela presidente. Presidente e candidata, alguns direitos de resposta foram pedidos, mas por não se tratar de ofensa pessoal, a direção acabou negando. E com isso a gente segue aqui a nossa programação no Jornal da CBN, mas chegamos ao final desse debate, agradecendo imensamente a todos os candidatos, doutora Gisela, doutor Pedro Paulo, doutora Xênia, doutor Pedro Henrique, e agradecendo também a imensa audiência que acompanhou, participou deste momento importante, não só para a advocacia mato-grossense, mas para toda a sociedade. A gente deseja sucesso. Agradece mais uma vez a disponibilidade de todos, das assessorias que concordaram com as regras e estiveram presentes todas as chapas aqui para que a gente pudesse realizar esse momento tão importante. Agradecendo mais uma vez a toda a advocacia mato-grossense que nos acompanhou. A gente faz um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente segue com o Jornal da CBN Cuiabá. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Sigam conectados, daqui a pouco a gente está de volta.